Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu venho aqui gravar mais um vídeo. Este é o meu canal, me chamo Juvenal Figueira. Este é o meu canal católico. E também pido aqui tudo aquilo que queira subscrever o meu canal e dar um like e partilhá-lo, que é muito importante para que também outros irmãos possam ver este vídeo, ver o meu canal e aprender a palavra de Deus, como se lê a palavra de Deus e o catecismo da nossa Santa Igreja. Também gravo vídeos do catecismo da nossa Santa Igreja, leio a leitura, dou uma explicação, porque é muito importante para que todos nós, católicos, aprendamos a conhecer a nossa fé a fundo e aprendamos a formarmos como verdadeiros católicos. E como se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé católica, conhecedor da palavra de Deus, do catecismo da nossa Santa Igreja. É assim que podemos formarmos e aprender, lendo o catecismo da nossa Santa Igreja, como guia para interpretar e compreender as Sagradas Escrituras à luz das ensinanças da nossa Santa Igreja Católica, para não se confundir, interpretar mal. Por isso é que é muito importante que nós lemos o catecismo da nossa Santa Igreja como guia para poder ler as Sagradas Escrituras e compreendê-la, os ensinamentos da nossa Santa Igreja Católica. Foi assim que eu aprendi e também aconselho todo aquele que compra o catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras, porque pensam mudar o catecismo e muitas ensinanças que há nas Sagradas Escrituras que falam contra o pecado, para acomodá-los a estes tempos modernos, ao homem moderno, sem Deus. Então, tudo o que Deus condena o pecado nas Sagradas Escrituras, penso tirar isso e por outro contrário. Então é importante que todos nós aprendamos e que tenhamos quem não tem o catecismo, que ele cumpre e que cumpra as Sagradas Escrituras, porque vão querer mudar por uma falsa ensinança que defende o pecado. Isto é a pura verdade. Eu digo com conhecimento que tenho, por isso venho aqui por este meio com grande preocupação a todo aquele irmão e irmã católica que se prepare e se forme como um verdadeiro católico também para ensinar os seus filhos, para dar-lhe catequese aos seus filhos, que é muito importante para que los prepare para estes tempos de confusão, de tanta mentira e tanta falsa ensinança que ele quer introduzir às crianças, de tudo o que estamos a ver em meios de comunicação e muita coisa, defendendo o pecado, pondo como normal. É por isso que venho aqui com muita preocupação. Vou ler aqui um texto das Sagradas Escrituras e depois vou dar uma explicação. É muito importante aqui o que o Senhor nos diz aqui por meio de Paulo, a primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 3, versículo 16, o versículo 23. Eu depois dou uma explicação também, que é muito importante para que nós tenhamos mais conhecimento a fundo da palavra de Deus. Aqui Paulo nos diz aqui, inspirado por o Espírito Santo,
somos templo de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo. Porque Paulo nos diz aqui que somos templo de Deus, santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós. Como habita em nós? Lo recebemos no batismo desde pequenos. Somos batizados, somos marcados para Cristo por meio do batismo. O sacerdote nos batiza ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sacerdote está consagrado a Deus para exercer o seu sacerdócio. E o sacerdote, ao batizar, recebemos essa graça santificante, que daí passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é muito importante para que tenhamos conhecimento e a grande importância de ler a palavra de Deus, meditá-la no nosso coração, não ler-la como um livro qualquer, como uma leitura qualquer, ler-la e meditá-la no nosso coração, o que o Senhor nos diz aqui. Então, e Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós, somos nós. Ninguém se engane a si mesmo. Se algum de entre vós se julga sábio à maneira deste mundo, torna-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e ainda o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas e mundo, a vida, a morte e o presente ou o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Aqui nos explica claramente: somos de Cristo e Cristo é para Deus. Deus habita em nós. Fomos comprados por um preço muito alto. Jesus pagou um preço muito alto por nós, para resgatar-nos, por meio do seu sofrimento, da sua paixão e na cruz, morte, coroado de espinhas, carregando a cruz, cravado na cruz. Ele sofreu muito, derramou seu sangue por nós, pagou um preço muito alto. Por isso, somos santuário de Deus, templo de Deus, igreja. A igreja santa, Deus la fez santa, e por isso nós não devemos andar em coisas más da vida. O nosso corpo não devemos profaná-lo nas coisas más da vida. Devemos cuidá-lo, respeitá-lo. E a oração para não cairmos na tentação do demônio. Recorde que a Sagrada Escritura está cheia, que fala do sofrimento de Jesus, que Jesus sofreu perseguido, os apóstolos também foram perseguidos e mortos. Por isso, os caminhos hacia Deus não são fáceis, são difíceis, mas é que levá-los com paciência e com um grande sacrifício.
Por isso é muito importante que nós tenhamos conhecimento da Palavra de Deus, dos ensinamentos das Sagradas Escrituras, o significado da nossa Santa Igreja Católica. Na Santa Igreja, Jesus na Eucaristia e o coração da nossa Santa Igreja, o coração ardente que late por nós, por amor a nós. No Sagrário está Jesus realmente presente. Vayamos ao Sagrário adorar a Jesus e a pedir-lhe as nossas necessidades, contar os nossos problemas cotidianos da nossa vida. Ele está aí realmente presente, em corpo e alma, sua divindade. Não vayamos com adivinhadores, horoscopos, nova era, astrologias, signos. Toda essa falsa crença é de Satanás, do demônio, não é de Deus. A nova era que se infiltrou dentro da igreja para confundir a fé dos católicos. Tenhamos cuidado com essas falsas ensinanças. Por isso é que é necessário que nós católicos aprendamos a se formar como verdadeiro católico. Fomos batizados, recebemos essa graça santificante. Desde aí habita em nós o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Depois, somos preparados para receber a Cristo na primeira comunhão. Recebemos a Cristo verdadeiro por primeira vez, seu corpo, sangue verdadeira. Depois somos preparados para o crisma já de grandes, para reafirmar essa fé e fazer-nos ser discípulos de Cristo para anunciar a boa nova a toda criatura. Por isso que é muito importante que tenhamos conhecimento da Palavra de Deus, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, as riquezas dos sacramentos da nossa Santa Igreja, como a confissão, arrependidos, ir ao confessionário, com o sacerdote, a confessar os nossos pecados, para poder receber a Jesus na Eucaristia, para lavar os nossos pecados, as nossas vestiduras, para poder nos salvar. Sem confissão e sem Eucaristia não há salvação. Tenho-no por seguro. Por isso que a Eucaristia é Jesus real presente no altar, não é simbólico. Acreditemos que Ele está aí verdadeiramente em sua divindade. Não é simbólico, por isso que é importante que tenhamos conhecimento, o significado da Santa Missa, da Eucaristia. Que vayamos à missa com atenção, ouvir a palavra de Deus, participar nela, com a nossa oração. Santa Missa é muito importante. É por isso que venho aqui este meio com grande preocupação também, como eu fui um mal católico toda a minha vida, e também quero agora vir aqui também para poder ensinar, estou com uma catequese e aconselhar todo aquele irmão e irmã católica que faça como eu, que se forme como verdadeiro católico, com a Sagrada Escritura, o Catecismo, e vejamos vídeos de grandes pregadores católicos que nos ensinam, sacerdotes, no YouTube, e assim nos formamos como mais conhecedores da nossa fé, da Palavra de Deus, da nossa Santa Igreja, e assim também
para defendê-la para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, que ela querem destruir desde adentro. Desde adentro. Isto é grave, mas é verdade. Hoje em dia já há duas falsas igrejas, chamadas católicas, uma verdadeira e uma falsa. A falsa é aqueles que anunciam que tudo é misericórdia, que todos se salvam, que negam o inferno e negam o diabo. Mas então se o erro de nós, católicos, é não ler a Sagrada Escritura, porque se lemos as Sagradas Escrituras, ele mesmo Jesus fala do diabo, ele mesmo tentou Jesus. Em várias passagens, vimos que Jesus fala de Satanás. Os profetas, os apóstolos. E hoje em dia querem pintar essa verdade por uma mentira. Que Deus, tudo é misericórdia, que todos se salvam, que todos vão para o céu. Isso é uma grande mentira. Deus é misericórdia, é verdade. Mas Deus é justiça, é justo e julga também a tudo aquilo que não desobediente, filho desobediente, que desobedece a Deus e vá por um mau caminho, condenando a sua alma. Ele ama o pecador, mas não o pecado. Ama o pecador que se arrepende e se converte verdadeiramente. Deixou o pecado e vive uma vida nova, renovada em Cristo, lendo a sua palavra, indo à Santa Missa, se confessando, anunciando a Jesus, a salvação. É por isso que eu venho aqui a este meio com grande preocupação, para ajudar todo aquele que se queira se formar como verdadeiro católico. Lhe aconselho a que se pode formar assim, mesmo sozinho, mas lendo, comprando o Catecismo da Santa Igreja, comprando as Sagradas Escrituras, lendo e também ver alguns vídeos de grandes pregadores católicos, sacerdotes católicos, e ainda a missa todos os domingos. Não há que deixar de ir à missa, que a missa é muito importante. A missa é o mais importante que temos na vida. Sim, senhores. Sem missa não há salvação. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento. É tudo por hoje, irmão. Não vou alargar mais este vídeo, mas vou pedir novamente que é muito importante que se inscreva no meu canal, partilhá-lo ou dar um like, para que assim o YouTube possa recomendar a mais irmãos e irmãs católicos para se preparar para estes tempos difíceis, fim dos últimos tempos, que está escrito no Apocalipse. A apostasia entrou dentro da nossa Santa Igreja, porque muitos consagrados há apostatado da fé, ensinando coisas contrárias ao que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Isso é a apostasia que já entrou dentro da nossa Santa Igreja, ensinando uma falsa doutrina, uma falsa ensinança, uma falsa salvação, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, defendendo casamento de João com João e Maria com Maria. Isso estamos a ver. Mas também temos bispos, cardeais, sacerdotes santos e obedientes e defensores da nossa Santa Igreja, que anuncia a verdade. Por isso é importante que nós nos unimos a esses bons sacerdotes e que aprendamos a nossa fé, a se formar como verdadeiro católico, e também para assim poder defender a nossa fé com a verdade para estes tempos de Apocalipse que já estamos começando a viver. Fim dos tempos, dos últimos tempos, um tempo onde se vai ver muita coisa feia no mundo. Guerras, destruição de famílias.
ensinando coisas pagãs que já estamos vendo no mundo. Igrejas satânicas que estão fabricando em vários países. Essas missas negras nessas igrejas satânicas, não são igrejas, é o que estamos a ver nos Estados Unidos, em vários países, no México. Isso vai estendendo a nível mundial. É importante que tenhamos conhecimento. É tudo por hoje, irmãos e irmãs católicos. O que acabo de ler aqui é a palavra de Deus. Te alabamos, Senhor Jesus. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.